Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, O Sábio e a Cobra. No Vedas, narra-se uma história sobre uma cobra que estava aterrorizando uma cidade. Ela picava e matava as pessoas. Certo sábio veio à cidade, pregando a filosofia do amor e da compreensão espiritual. Por acaso a cobra ouviu uma de suas palestras e, comovida, resolveu pôr em prática os seus ensinamentos. Teve uma espécie de ruptura com os antigos hábitos. Fez o juramento de nunca mais se armar ou picar as pessoas. Durante cerca de um mês, mais ou menos, teve um comportamento de santa. Enquanto isso, o sábio deixou a cidade e prosseguiu seu roteiro de viagem. Ocasionalmente, retornou à cidade em que a cobra vivia. Encontrou-se com ela outra vez, mas a cobra poderosa de antes era agora apenas um trapo. Espezinhada, batida, jogada de um lado para outro e explorada por todos. Ela foi ao encontro do sábio e lhe disse: quero meu dinheiro de volta. Tentei a sua filosofia do amor e da compreensão espiritual e veja como fiquei. Agora eu deveria estar iluminada, mas olhe para mim, estou quase morta. O sábio respondeu-lhe sucintamente: eu nunca lhe disse para deixar o seu silvo. Então, nós podemos ser bons, não podemos ser bobo. É diferente, né? A questão de você deixar de lado a maldade não significa que você tem que deixar fazer o mal com você. Nós temos a nossa vida para proteger. Foi a primeira coisa que Deus criou. Foi a nossa vida. Nós somos responsáveis por ela. Então, conviver com pessoas difíceis, com pessoas que vão nos causar o mal, isso daí a gente sabe que vai fazer parte. A sociedade é assim, tem pessoas boas e ruins. Tem pessoas violentas e pessoas que são pacifistas. Mas aquelas que se tornam violentas ao ponto de agredir, de fazer um mal, barrando a gente a dar o próximo passo, né? Contendo o nosso avanço, fazendo com que a gente se feche, aí não, aí a gente tem que se proteger, né? Uma vez uma policial me perguntou assim, ela estava pensando em sair da polícia. Ela falou assim: Patrícia, é tão difícil, porque a gente não quer matar, mas a Bíblia diz que nós não podemos ferir o próximo. E aí, na minha profissão, pode acontecer um embate, pode acontecer de ter que acertar um ladrão e ele virar óbito. A gente, na hora de um tiroteio, a gente faz de tudo para não acertar a pessoa, para matar. Mas na hora do nervoso ali, de acordo com o que ele mesmo procura, muitas das vezes acaba em óbito. E eu não queria levar essas contas para o plano espiritual. Eu tenho receio de, num combate, eu acertar uma pessoa e ir contra a Bíblia, né? E aí, lá na Bíblia, também está escrito que Deus fez a nossa vida em primeiro lugar e que Ele deu a cada um de nós a missão de cuidar da nossa vida, que é um empréstimo de Deus à nossa vida. Ele emprestou para que a gente pudesse cuidar. E Ele acredita que cada um de nós podemos cuidar o mais que a gente consegue para ter saúde, para ter estabilidade, para ter paz, para alcançar os princípios e a moral que tanto pode nos levar até o Criador. Então Ele deposita na gente muita confiança. A quem eu tenho que atender primeiro? Eu tenho que atender primeiro a Deus. E como é que eu atendo a Deus? Se Ele me deu primeiro a vida, eu tenho que preservar a minha vida. E o fato de um policial às vezes atirar e matar ou ferir uma pessoa que está cometendo um delito, uma violência, é contendo aquela pessoa para que ele não cause mal maior na vida, nem do policial e nem na vida de um civil. Ou seja, ele está protegendo, ele está preservando vidas. Ele vai fazer de tudo para preservar a vida do ladrão também. Mas caso no embate isso não ocorra, ele não vai ter que carregar peso nenhum em razão disso. Ele vai pagar a justiça da terra, apenas.
porque a de Deus já está paga. Deus fica feliz de saber que as pessoas se cuidam, se preservam, estão umas cuidando das outras, protegendo as outras, e o policial ele é tido como se fosse um anjo aqui na Terra. Não que ele seja perfeito, mas ele é um protetor. Ele é um soldado de Deus, né? Ah, Patrícia, mas tem corrupção, não sei o que, tem em tudo que é lugar. Tudo que é lugar, não é só na polícia. Mas, em geral, grande parte dos policiais e das policiais, eles são vindos, né, para isso. Eles estão na Terra para isso, para proteger. E eles fazem muito, muito além do que eles devem. Porque não é pelo salário, não é pela localidade, não é pelas pessoas, é por eles. Eles são assim. Se você pedir uma coisa para um policial, ele vai fazer 10. Amiga minha, um tempo atrás aí, a criança queria uma festa de aniversário da polícia. O moleque, quando crescer, ele quer ser policial e ele queria uma festa de aniversário da polícia. O tema, polícia. A minha amiga e a turma dela, que são policiais, compraram todos os enfeites, mandaram fazer tudo personalizado pro garoto e fizeram uma festinha só com os pais. Não foi uma festa de aniversário, mas fizeram toda aquela mesa, aqueles enfeites e foram fardados lá para tirar uma foto com o garoto depois de cantar o parabéns para ele. Esse menino nunca mais na vida ele vai esquecer uma ação como essa. E isso a Polícia Militar faz direto aqui em São Paulo. Ações sociais que eles não ficam expondo. Alguns ainda tiram uma fotinho, ou outra ainda coloca Instagram, Facebook, mas muita coisa que eles fazem, eles nem colocam. Então, assim, eu tô dando o exemplo da polícia que eles fazem muito além. Aí a hora que vai lá e acerta um bandido, a pessoa fala assim, tá vendo? Precisava atirar, precisava matar. Ninguém tava ali na hora para saber como é que foi. Ninguém pode julgar. Se foi para preservar a vida, tá certo. Mesmo que infelizmente tenha perdido a vida do ladrão. A gente não quer isso de jeito nenhum. Não é hipocrisia. Ninguém merece morrer, merece pagar aquilo que deve. Né? Se fosse para morrer, tinha que ter pena de morte no Brasil. Eu não sou a favor da pena de morte, mas eu sou a favor da justiça. Né? E aí tem uma frase que o policial, o Coronel Telhada, uma vez ele falou, se for para a mãe de alguém sofrer e chorar, que seja do ladrão, né? E não a do policial. A do policial viu seu filho crescer, estudar, prestar concurso, ter uma família, ser de bom caráter, estar ali para proteger o cidadão. Aí é a mãe desse que tem que chorar? Na verdade, mãe nenhuma deveria, né? Na verdade, mãe nenhuma, porque às vezes a mãe tá pagando por um crime que só o filho cometeu. De repente, a mãe até que foi uma mãe que lutou, que trabalhou, fez de tudo pelo cara. Bom, enfim, aonde eu quero chegar com tudo isso? Se a gente tira, né, da pessoa aquilo que ela tem como qualidade, como defesa dela, ela se torna o quê? Então nós não podemos tirar a defesa de ninguém. Cada um tem que ser exatamente como é. E essa convivência com as diferenças faz com que a gente se adapte, faz com que a gente tenha mais flexibilidade nas nossas relações, mas jamais tirar de alguém aquilo que a cobra, a proteção dela era o veneno, a cobra, a proteção dela é a fama, né, de que ela come tudo, pica todo mundo. Tiraram isso dela, ela virou o quê? Um trapo. Pisaram nela até não querer mais. Agora me fez lembrar, inclusive, de uma outra situação. Na sala de aula, uma vez, eu já estava muito cansada de tomar pancada, porque eu tomei pancada a vida toda, 32 anos tomando pancada, porque você quer fazer coisa diferente, o pessoal não aceita, melindra, inveja, e mais um monte de coisa, né? E aí, chegou um tempo, eu tava tão cansada, tava doente, falei assim, quer saber, eu não vou mais fazer nada, não vou mais brigar com ninguém, eu vou entrar aqui, vou sentar, vou dar aula sentada, porque eu não aguento mais ficar nem em pé, eu não vou esquentar mais a cabeça com o aluno, não vou esquentar a cabeça com mais ninguém. Como isso não é de mim, eu queria fazer isso, eu não aguentei. Eu fiquei 2 meses assim. Eu perdi, parece que anos da minha vida sentada naquela cadeira. Fiquei 2 meses. Uns 2 meses que eu fiquei calada,
todos aqueles que tinham medo, respeito, que pisavam em ovos perto de mim, começaram a se crescer, começaram a vir para cima. E vieram de tal forma que nem um cartaz de cartolina eu pude colocar na minha parede, que até aquilo lá era motivo de perseguição. Para quem fazia tanta coisa diferente, nem um cartaz de cartolina eu pude colocar. Então eu fui deixando, eu enfraqueci, não revidava mais, não limitava as pessoas e elas partiram para cima. A sala de aula só não virou uma bagunça porque os alunos já eram alunos meus de outro ano, então eles sabiam que tinham que sentar, fazer lição, mas ficaram, coitados, 2 meses ali sem produzir quase nada. Só copia da lousa e responde pergunta e corrige, mas eu não dava frutos. Eu estava tão desanimada com sala de aula que eu não dava frutos. E aí é aquilo, chega um momento que você fala, não, eu estava doente, estava com um monte de problema particular. A gente não tem que levar as coisas para a escola, tem que ser ético, né? Mas eu já estava fim de carreira, eu estava perto de aposentar, eu estava doida para jogar o lenço, porque eu não estava aguentando mais. Tanto que você briga e as coisas nunca mudam, e o que importa para governos é o índice de aprovação de aluno, porque isso daí tem a ver com o plano de governo dele, as eleições, né? Se ele vai ganhar as eleições ou não. Aí você vê que dentro da escola, o cargo comissionado depende de índice alto de aprovação para poder se manter no cargo, porque senão o cargo comissionado perde o emprego, que são diretor, vice-diretor, coordenador. Aí você vê professor preocupado em fazer pontuação de provas de Saresp, porque se voltar a ter bônus, ganha bônus, porque o professor conseguiu que a sala dele fosse top na prova. Aí eu vi aquelas coisas, tudo aquilo foi dando um desgosto. Eu falei, não é isso. Educação não é isso. Educação é você olhar o seu aluno e querer fazer alguma coisa pelo seu aluno. O seu aluno tem problemas e ele precisa ser resolvido, esses problemas. Você tem que estar atento ao seu aluno. E eu via lá aluno com uma série de problemas que eu não podia resolver mais, eu não tinha mais força. Aí fiquei 2 meses como uma ameba, trabalhando assim, cabeça baixa, entrava quieta, saía quieta, ninguém me via, ninguém falava comigo. Em compensação, até um cartaz de cartolina na parede, eu fui perseguida. Arrancaram o cartaz, levaram para a secretaria, aí me chamaram por causa do cartaz, eu tive que prestar conta por causa de um cartaz. Eu falei, eu não acredito nisso. Depois de 32 anos de serviço, eu sentada lá explicando que eu fiz um cartaz de manter a sala limpa, não foi para agredir professor nenhum, mas sim porque os alunos tinham ajudado a limpar a sala e eles queriam um cartaz pedindo para o pessoal colaborar com a limpeza. Um cartazinho de limpeza. Eu incomodei. E aí eu deixei montar em cima. Ali foi a gota. Falei, não dá para ficar sentada vendo o circo pegar fogo. Aí eu levantei de novo, com uma cobra aqui, foi lá, catou a pele, se vestiu de novo de Patrícia e vamos pra luta. Você não pode arregar. Se você arrega aquilo que você é, você deixa de ser quem você é, né? E as pessoas não vão mudar em razão da sua mudança. Pode acontecer exatamente isso, as pessoas abusarem. Então a gente tem que estar sempre no limite. Não é atacar gratuitamente, como eu falei. Polícia mesmo não tem que atacar gratuitamente. Tem maus policiais que fazem isso, mas tem que se proteger, né? Todo mundo tem a sua própria vida para defender. Primeiro a gente defende a nossa vida, depois a gente defende a vida do próximo. A gente está aqui para isso. Cada um tem o seu dom, a sua qualidade, sua competência, e você tem que mostrar isso. Se vai... como é que eu posso falar? Ofuscar as vistas de outras pessoas? Aí cada um responde por si. Mas não desista de ser quem você é. Principalmente se esse caminho é o caminho certo, que dá resultado, que é o caminho bom, que está fazendo bem para as pessoas. Não desista, né? É o caminho que Deus te escolheu, você é um escolhido de Deus para isso? Faça. Não saia do teu caminho em razão dos outros. Às vezes a gente quer se adequar, a gente se espreme demais para entrar no mundo de alguém e esse mundo é muito pequeno.
Nós somos grandes, não cabe ali dentro. Então, cuidado com as mudanças que às vezes a gente quer fazer para se adequar aos outros, que pode trazer prejuízo maior.